Salve galera, tá começando mais um episódio do Element Talk. Hoje um baita de um episódio especial. Eu e o Tadashi vamos conversar com 3 convidados. Luana Alves, que já participou de um programa com a gente, ela é psicóloga e hoje ela é vereadora daqui da cidade de São Paulo pelo PSOL. A mais jovem, né? A mais jovem, verdade. A eleita mais jovem vereadora por São Paulo. A gente vai conversar também com Everton Carvalho, que é advogado. Ele foi candidato também no ano passado a vereador, acabou não se elegendo, né? Mas ele também é conselheiro no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, no Ministério da Justiça, como representante da Educafro. E a gente vai conversar também com o Irapuan Santana, que é doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é colunista do jornal O Globo e também é procurador de justiça da cidade de Mauá. Então, mano, vai ser um papo riquíssimo aí. Um papo muito bom. Importante esse papo, né? Essa conversa. E são 3 pessoas que estão super engajadas, que manjam muito sobre isso. Então, por favor, cara, esse assunto é importante, que todos aí ouçam. A gente aprendeu muito durante esse papo. Vocês também vão aprender muito. Compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque essa mensagem é importante. Vocês vão ver um conteúdo aí super especial, pra gente aprender muito, evoluir muito como pessoa. Então compartilhem, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Exatamente. E são palavras que tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis. Exatamente. Né? Falar de racismo, entender na nossa posição o que é racismo, enfim. Como a gente pode atuar. Confere lá, mano, porque o episódio tá muito bom e foi o mais, pra mim, foi o mais interessante, mais legal até agora. E já aproveito também para conferir ali a Freak Barbers, né? Nossa parceira, a barbearia lá que faz os cortes de cabelo, tem os seus produtos, o café, tem uma linha de roupa, confere lá o @ deles. E também a nossa produtora, que tá aí ajudando a gente aí, sempre produzindo os vídeos, as artes, as thumb que vocês vê lá, tudo é muito bonito. Tudo graças a ele. Confere também as redes sociais dele, segue lá, dá uma força, beleza? 96mm e não se esquece, mano, de curtir as nossas páginas também, seguir, enfim, dá uma força pra gente nas redes também. Agora curta aí esse papo super legal. Bom, agradecer os 3, Irapuan Santana, Everton Carvalho, Luana Alves, por aceitar essa conversa com a gente. Dizer que hoje eu e o Tadashi, mano, nós somos espectadores privilegiados aqui, né? Porque a gente vai ter o privilégio de aprender com vocês e de ouvir o que vocês têm para falar sobre esse tema que é tão importante, que é o racismo, né? E eu queria começar com uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Eu assisti há uns anos atrás um documentário que se chama What's Tex. Vocês conhecem? Woodstock Negro. É muito louco. Se vocês tiverem curiosidade, é muito louco. Se retrata na década de 70 nos Estados Unidos e tal. E nesse documentário, uma das coisas que as pessoas que falavam, todos eles eram negros, era sobre o momento em que eles se perceberam negros, no sentido de perceber que a sociedade tratava eles de forma diferente por serem negros. Vocês têm alguma lembrança desse tipo de infância, adolescência? Alguma que fala, porra, esse dia eu vi que as pessoas não me tratavam da mesma forma. Luana, pode ir, Luana, primeiro. Vai, primeiro as eu? Mulheres, né? Tá bom, vamos lá. Preta já chega. Bora. Vou falar um pouco da minha experiência, então. Primeiro agradeço pelo convite aqui do Ruivo, do Tadashi. Fico feliz de conhecer o Everton Irapuan. Prazer, né? Falando sobre essa pergunta, eu acho ela muito interessante pelo seguinte. Quando eu comecei a estudar racismo, não só pensar a partir da minha experiência, mas estudiosos falando sobre racismo, eu comecei a ler o professor Silvio de Almeida. E o professor Silvio, assim como vários outros estudiosos, sempre falam que é isso, que a criação da raça tem a ver com o privilégio de não ter raça. Então, grande parte do racismo é isso, né? As pessoas brancas não percebem quando elas são brancas, elas nunca percebem, porque essa é a norma, elas não precisam passar por isso. Né? Você não precisa entender que você tem uma raça. O próprio fato de ser alguém que tem uma raça, criação de raça, ela é uma categoria criada pela humanidade. Então, é isso, né? Eu acho que é muito bom essa pergunta, porque tem a ver com o centro do debate, né? O centro do debate que é uma pessoa ter raça e não ter.
Agora, sobre mim, sobre a minha experiência, né? Eu fui racializada, entendendo a partir da minha experiência, que eu percebo que eu não sou a norma, mas que eu sou o outro. Eu sou a negra, eu não sou a normal, eu não sou a padrão. Eu acho que foi muito cedo, Ruivo. Eu lembro, muito pequenininha, perceber que as pessoas falavam do meu cabelo diferente. E eu acho que isso é uma coisa muito comum nas mulheres negras. Eu acho que, talvez até de uma forma diferente dos meninos, o Everton e o Irapuã podem falar isso disso melhor do que eu, as meninas negras, elas são muito racializadas pra mim a partir do cabelo. A partir do cabelo que é crespo, a partir do cabelo que não tem cachinho, a partir do cabelo que não tem a textura lisa. Então, pra você ter uma ideia, a minha mãe, que é uma mulher negra, antirracista, muito incrível, né? Ela mesma, ela junto com as minhas tias fizeram química no meu cabelo quando eu tinha 4 anos. Eu fiz o permanente afro, que era transformar o cabelo crespo em cabelo de cachinho, né? Que era o bonitinho, que era o padrão mesmo entre as meninas negras, né? E aí eu acho que, assim, tão cedo quanto essa idade, que eu tive essa experiência de ser negra. Porque por que estavam mexendo no meu cabelo? Eu tinha 4 anos, eu lembro da dor, eu lembro do quente, eu lembro do cheiro do produto químico, eu lembro... E eu acho que isso é uma coisa que tem a ver, assim, porque você já entende que você não tá do jeito certo. Alguma coisa tá errada em você. Porque estão mexendo no seu cabelo desse jeito. Então, pra mim, a experiência veio muito a partir disso, entendeu? Mas isso é só as iniciais. Tiveram várias, assim, ao longo da vida. De você perceber que você não é o adequado, assim. Que você, de alguma forma, é o outro. O que você tem que compensar de algum jeito. Ou sendo mais inteligente, ou mais engraçada. Ou, sabe, tendo que compensar de alguma forma. Então isso é uma coisa que acho que é meio padrão entre crianças negras, mas eu acho que entre as meninas a coisa do cabelo pega muito. Eu acho que a partir daí eu comecei a perceber. Everton e Irapuã, se quiserem contar a experiência de vocês. Que doideira, né? A Luana, ela tava falando aqui, aí começa, né? Parece que é meio que sensitivo mesmo essa questão, né? A gente começa a ouvir um relato de um irmão, de uma irmã, você consequentemente começa a associar um monte de outras coisas também na sua cabeça, você vai lembrando, cara. E é bem louco, assim, né? Eu sou um advogado um pouco diferenciado, aí vocês me seguem, vocês sabem, eu sou meio maluco. Eu tenho a minha forma de falar, né? Porque eu não me desprendi das minhas raízes, então eu continuo sendo esse comunicador, né? Eu costumo dizer para os meus amigos, principalmente os acadêmicos, né? Nós temos uma missão muito grande, que é de tentar sintetizar tudo aquilo que a gente aprendeu na academia, que a gente vem aprendendo, né? Nós somos eternos aprendizes. E a gente precisa trazer para o nosso pessoal, porque senão a gente cai na máxima do Paulo Freire, né? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então eu não posso utilizar o conhecimento que eu adquiri na academia para subjugar os meus iguais. Então eu sempre tento estar chegando perto. Então eu falo para a galera sempre assim, né? Poxa, pensadores a gente tem bastante. Nós já temos muitos intelectuais pretos e pretas muito bons. O professor Silvio, ela citou, Irapuã também é incrível. São caras que são referências para mim, enfim. E a gente precisa ser esse elo de ligação, né? Essa ponte entre a academia e o gueto, a academia quebrada. Porque se eu não conseguir explicar para minha avó o que eu aprendi ontem, quer dizer que não significou muita coisa para mim. Aí você pensa, né? Poxa, esse cara é muito louco. Mas não é. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o racismo está diretamente ligado também com o poder intelectual, claro. A gente cresce, principalmente os pretos e as pretas periféricos, né? A gente cresce em um ambiente diferenciado, a gente cresce, não tem contato com pessoas formadas, a gente não tem contato e tudo mais. Então, você começa a crescer, como a Luana muito bem colocou, pensando, né? Poxa, eu preciso entender, né? O que eu sou. Com as pessoas brancas, você é uma criança branca, você não tem muito essa reflexão. E eu comecei a ter um conhecimento muito grande disso, porque a periferia, né, ela costuma ser o coringa racial para todo mundo, né? Somente as pessoas que são mais de extrema direita, elas sempre falam, não, mas a periferia é uma panela de pressão. Tem preto, tem branco, tem imigrante, tem todo mundo ali. Como é que vocês vão falar que só vocês estão sofrendo? Aí eu falo para vocês, cara, eu descobri isso quando eu era muito moleque ainda. Eu sempre tive amigos miscigenados mesmo, brancos, negros, porque a quebrada brasileira é isso, né? Tem de tudo ali. Lógico que a gente sabe que a maior parte é pretos e pardos, enfim, mas a gente sabe. E uma vez eu tomei um enquadro nervoso da rota com os caras. Eu era o único preto e eu fui o único que não fui liberado, cara.
Eles liberaram todo mundo, todos os meus amigos brancos ali naquele enquadro ali, tava todo mundo levando aquele enquadro. Só eu que não. Eu fiquei durante mais uns 10 minutos na mão dos caras ali, eles perguntando onde tava droga, não tinha droga nenhuma. E aí eu cheguei em casa chorando, questionando, e eu já ouvia muito rap. E aí eu escutei uma música do The Menos Crime, escutei uma música do Facção nesse dia, não esqueço até hoje. Aí eu... Opa, pera aí, eu sou preto. Calma aí. E aí, velho, aí já era. Aí, depois de lá pra cá, eu virei um serial killer de racista, né? Cara, como o Everton falou, escutar tanto a Luana quanto o próprio Everton remete a muita coisa, né? Lá em casa, eu tive uma educação antirracista diretamente, assim, dos meus pais, né? E uma coisa que eu sempre ouvi desde pequeno era que você é negro, você é diferente. Você está sendo tratado, você será tratado diferente pela sociedade. Isso é desde muito pequeno. E, em contrapartida, enquanto eu estava tendo bons resultados no colégio, sendo o melhor ou estando entre os melhores alunos da sala, eles sempre comemoravam. Nem que fosse com um bolinho de caixinha, assim, foi o melhor aluno da sala. Beleza, toma aqui um bolinho, vamos comemorar essa conquista. E isso é importante para a formação da autoconfiança da pessoa negra, né? Eu morei na favela no Rio de Janeiro também. Eu ficava entre dois morros, na verdade, né? Do Morro 18 da Caixa d'Água, no Rio, na Piedade. E não tomei enquadro lá. Mas um pouco mais velho, quando eu fui para Maricá, eu lembro que estava eu e um outro amigo meu preto, e a gente estava andando na pista, o carro da polícia parou, estava vindo pela pista, olhou pra gente, deu ré, parou. A gente tinha 11 anos, 12 anos. Levanta a camisa, tira a camisa, baixa a calça e não sei o quê. E a gente sem entender nada, porque assim, a gente tinha 12 anos de idade, né? Enfim. Aí eu cheguei contando em casa pros meus pais sobre isso, né? E aí eles tentaram, explicaram, isso aconteceu porque você é negro, você é um cara que... embora eu fosse baixinho para minha idade na época, hoje em dia eu tenho 1,83 m, mas na época eu tinha menos de 1,5 m. Então, você é sempre o suspeito, né? E uma coisa que me tirou completamente também da questão que muita gente fala que... fala assim, não, mas o problema do racismo é econômico, né? E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ascender socialmente, né? Eu cheguei a ser assessor de ministro no Supremo, aí tinha até uma carteirinha funcional e tudo. E teve um dia que eu estava no Rio, estava de férias, estava no Rio, estava andando pela Lapa, eu estava bem vestido. E aí 2 policiais me pararam no meio do caminho, assim, eu estava andando normalmente. Identidade, quem é você, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu perguntei, mas por que essa abordagem? De onde você é? Você não é daqui, né? Não, eu sou daqui do Rio, mas eu trabalho em Brasília. Aí eles já olharam esquisito, né? Porque eu apresentei minha identidade normal. E eles continuaram pressionando. Não, aqui no Rio é assim, não sei o que, não sei o que. Eu fui apresentar minha carteirinha funcional. Aí que eles foram parar de ser mais assertivos. Então, assim, uma coisa que muita gente fala é isso. A gente vai acabar com o racismo quando a gente acabar com a pobreza, desigualdade social. Mas antes de olhar para a roupa que você está vestindo, eles olham para a cor da sua pele, né? Então, uma outra coisa que o Everton falou que é muito importante é isso da gente não ficar falando com tecnicismos, né? Eu sempre tive a preocupação, Everton, de falar do jeito mais claro possível e explicar aquilo que eu aprendia para minha mãe, que a minha mãe tem só até a 4ª série, né? E é isso, né? Tem estudiosos que falam que
a palavra é o poder, né? Então, você afastar a periferia, afastar quem não tem o estudo, né, daquilo que a gente está decidindo que vai impactar na vida dela, é uma forma de exclusão também, é uma forma de tirar esse acesso, né? Então, resumindo aqui, senão a gente já está começando a falar sobre outras coisas, mas eu acho que a gente tem isso muito cedo, de ver que a gente não é igual, né? De ser tratado de maneira diferente pelos outros. E aí a gente tem também aquela frase clássica do Mandela, né? Que as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. E aí um pouco da minha esperança, né, de ter esse debate público e tudo mais, é que se as pessoas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar novamente, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser alertado, né? O pessoal nos Estados Unidos até falam o The Talk, né? Chega num determinado momento, você tem que sentar e conversar com seu filho a respeito disso, mas antes que a vida bata, né? E é para o seu filho ser empoderado e tudo mais. E hoje em dia eu tenho uma filha, ela é parda, e eu já encho ela de bonecas negras, de livros com personagens negros, para ela entender que ela é diferenciada já, e ela tem 1 aninho de idade, né? Então, dando esses pequenos sinais para ela, ela vai entender naturalmente esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu queria levantar um questionamento aí, que eu fiquei pensando muito sobre isso, quando eu ouvi a fala do Thiago Leifert lá, falando com o Rodolfo, porque quando ele falou do comentário racista do cabelo lá tal, ele citou os Estados Unidos, ele deu exemplos dos Estados Unidos, ele deu referências dos Estados Unidos, mas e o Brasil? No Brasil não tem exemplos e referências que a gente tem que enxergar e combater, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu acho que o brasileiro, ele tem muita dificuldade de admitir que o Brasil é racista, mas ele tem uma certa solidariedade com os outros países, que nem no caso do George Floyd. O Brasil, ele se manifestou assim, a maioria das pessoas, pelo menos pelo que eu vi, foi contra o que aconteceu, mas aqui no Brasil isso acontece todo dia e ninguém mostra uma indignação. Então, eu queria saber como vocês veem isso, qual que é a dificuldade do brasileiro compreender o próprio racismo, porque compreender é o começo do combate, né? Eu acho que a gente precisa entender primeiro a nossa sociedade para tentar, então, curá-la, né? Gostei muito de ouvir o Everton Irapuã. Mas eu queria começar respondendo isso com um dado que eu acho muito interessante, de uma pesquisa que foi feita nos anos 90 no Brasil. Eu não me lembro se foi pela revista Veja, estou me esquecida agora, mas que era uma pesquisa que perguntava para a população brasileira se, primeiro, ela era racista e, segundo, se ela achava que tinha racismo no Brasil. E aí a primeira foi que, assim, 90% falava que não era racista. Não era racista, né? Não era. E aí, na segunda pergunta, se você acha que o Brasil é racista, existe racismo no Brasil, 80% falava que sim. Então, assim, alguma coisa não está batendo aí, né? Você sempre reconhece o racismo, mas você nunca se reconhece como racista, né? Essa é a lógica do racismo estrutural. Você até consegue reconhecer de uma forma mais ampla que existe o racismo, você consegue ver ele na sua frente, mas você não consegue admitir que as suas práticas, que a maneira como você vive, que a maneira como você fala, que a maneira como você exclui as pessoas ao seu redor, tem a ver com a manutenção do racismo, né? Então, para mim, isso tem a ver, né? Para mim é muito mais fácil uma pessoa branca brasileira olhar para os Estados Unidos e falar que lá é racista, e que lá teve a segregação, e que lá teve o Jim Crow, e, meu Deus, os pretos de lá sempre lutaram, do que reconhecer a sua empregada doméstica e a maneira como você também vai reproduzindo relações quase escravistas no país. Então, isso é um efeito que, para mim, é um fenômeno da branquitude brasileira, ou mesmo não só das pessoas brancas, mas da estrutura racial brasileira de se manter, de se reproduzir, de conseguir enxergar isso em outro lugar e até, de alguma forma, aliviar a própria culpa, né? Porque existe, né? As pessoas sentem culpa, né? Elas podem manifestar isso de diferentes formas.
Às vezes ela consegue se manifestar isso olhando para um lugar muito distante, ou conseguindo ter um herói muito distante, conseguindo ter um herói negro, estadunidense, ou europeu, ou africano, e não conseguir reconhecer os heróis e heroínas negros brasileiros. Né? Então isso é uma coisa que para mim é um fenômeno de manutenção do próprio sistema, assim, que tem a ver com subjetividade, tem a ver com interesses mais deliberados. Então, para mim, é isso que acontece, entendeu? É muito duro isso, porque dá até uma certa desesperança, né? Porque, caramba, a gente consegue mobilizar a opinião pública contra o racismo de um cara ali que, infelizmente, foi morto por um policial nos Estados Unidos, mas não consegue mobilizar por 3 meninos presos que estão desaparecidos há meses no Rio de Janeiro. Assim, que é o caso dos meninos de Beaufort Roxo. Então, o que acontece é isso. Existe um efeito que eu acho que tem muito a ver com a subjetividade coletiva brasileira. Tem a ver com o pacto narcísico da branquitude. Eu sempre falo desse termo, porque é da professora Cida Bento, que é uma psicóloga, como eu, negra, e ela sempre fala, né, que a branquitude brasileira tem um pacto narcísico, que é se proteger. Que tem a ver com identidade, tem a ver com conseguir proteger um ao outro, né, e que não é consciente, muitas vezes, mas que tem a ver com não conseguir enxergar a pessoa negra como igual e trabalhar deliberadamente para ela ser excluída da humanidade. Né? Não no sentido de eliminação física dessa pessoa, mas de não considerar ela um igual dentro, enfim, da própria representação, entendeu? Não sei se está muito estranho o que eu estou falando, mas o que eu estou falando é meio isso, às vezes é um certo alívio da culpa. Você enxergar num lugar tão distante e te ajuda a não olhar para o lado. O que ajuda a manter o sistema que você está dentro. Né? Eu acho que tem a ver um pouco com isso. Pessoal, a gente vê, né, essa questão a gente vive o mito, né, aquele mito da democracia racial, né, no Brasil. A gente cresce, né, com aquela falsa sensação, você está na escola, né? A grande maioria das professoras passava a mão na cabeça, assim, e falava, não, você é igual todo mundo aqui. Você é igualzinho todo mundo aqui. Você é igualzinho todo mundo aqui. E aí você cresce achando que você é igual mesmo. Só que é muito louco, né? Eu costumo dizer pra galera que o racismo no Brasil, ele é o crime perfeito. Ele é um crime perfeito. Se as pessoas acham que não existe crime perfeito, basta a gente ver a estrutura racial do Brasil, né? Do racismo. A gente nota, pessoal, que as pessoas sempre falam, né? No Brasil não teve apartheid, no Brasil não teve Jim Crow, no Brasil não teve isso, no Brasil não teve aquilo. Só que as pessoas falam isso porque realmente, né? É muito mais fácil, como vocês colocaram aí de uma forma muito bacana, né? As pessoas se pautam sempre no estrangeiro, porque a grama do vizinho ela é sempre mais verde. E vai ser sempre assim. A grama do vizinho... Eita, tá aparecendo aqui pra mim que... Não fechar? Deixa eu ver. Fechou? Não fechou não. É que apareceu um sinal aqui falando que ia fechar, achei que ia cair. Então é o seguinte, o pessoal acha, né, que eles veem seriados dos Estados Unidos, documentários dos Estados Unidos, que tem de monte, muito bem produzidos. Porque eles fazem isso já há muitos anos, né? A gente aqui também faz isso também há muitos anos. O problema é que não é hollywoodiano, então as pessoas não têm interesse. Mas a gente tem muito conteúdo mostrando, né? E ninguém vai atrás. Olha só que interessante, pessoal. A galera fala, né? Não, no Brasil não teve apartheid, não sei o que lá. Em 1893, olha só. Em 1893, existia um decreto-lei. Olha só que louco isso. Que determinava a prisão de mendigos e vagabundos e capoeiras. 1893. A abolição foi em 1888. Quem era preso nessa lei? Preto. Aí eles foram, 1899. Os caras tiraram o direito de fiança, não tinha mais fiança, e esse mesmo decreto autorizava a polícia a entrar nas comunidades sem mandado judicial. Olha só que coisa louca. E aí você começa a ver quem era mais afetado com isso aí. Preto. Em 1921 teve a fixação do que a gente entende hoje como a menoridade, né, penal e tudo mais aos 14 anos, enfim. Nós tivemos diversas legislações onde o nosso povo era atacado de forma direta, mas as pessoas tendem a dizer que isso não existiu. Por quê? Porque o código, a tipificação, o que está escrito no artigo, não está falando expressamente prender pretos que estão em praça pública gingando capoeira. Não é isso que a lei falava. Ela falava prender vadios. Então, em 1888, você faz uma falsa abolição da escravidão. Logo, depois de 10 anos, você cria uma lei onde essas mesmas pessoas que foram libertas
sem nada, não tinham nada. Você proíbe elas de pedir. Eles não podiam pedir. Era proibido, era crime você ser vadio. Era crime você ficar na rua pedindo. Quem que pedia nessa época? A grande maioria, óbvio. Preto. Quando eles fizeram isso, tiraram os nossos irmãos e as nossas irmãs, falaram, vocês estão livres. O que a gente vai fazer com os postos de trabalho que vocês tinham? Vamos remunerar vocês para vocês continuar fazendo o que vocês faziam? Não, vamos chamar os japoneses e os europeus. E vocês que se virem, tá ok? E foi isso que aconteceu. Só que a nossa realidade, pessoal, a gente tenta dialogar e explicar isso para as pessoas e trazer para uma realidade prática, falar, olha, isso que a gente vive hoje é reflexo disso aqui. Só que as pessoas acham, elas sempre viram e falam assim, eu não tô com o chicote na mão. E aí, eu não sou responsável por nada disso que você está falando. Então você também não nasceu escravo. Mas eu sou reflexo da escravidão. A minha família foi reflexo da escravidão. O meu avô foi reflexo da escravidão. E muitas vezes, Irapuã e a Luana tá aqui não deixa mentir. Eu até pergunto para eles, vocês sabem a árvore genealógica de vocês depois do bisavô? Ninguém, é difícil. A gente não tem esse registro. Vocês entendem a dificuldade? E os que tinham foram queimados os cartórios exatamente para a gente não poder pedir indenização judicial. Olha como o racismo é perfeito no Brasil. Até cartório eles mandam tocar fogo. Para a gente não ter registro de que nós fomos escravizados e pedir indenização para o Estado. Louco, né? Posso falar um negocinho rapidinho? Claro. Antes? Desculpa, é porque o Everton foi falando, veio várias coisas na minha cabeça, né? Isso vai rolando. É só um trecho, uma parte muito interessante sobre isso da segregação brasileira, ser judicial ou não, ser legalizado ou não, né? Precisar do instrumento da lei ou não. Porque, mais um aprendizado que eu tive com o professor Silvio, a realidade é que foi judicializado, foi ilegal por um tempo. Né? A partir do Estado Novo do Getúlio Vargas, anos 40 e tal, que se pensou o mito da democracia racial. Mas desde o final do século XIX até os anos 30, era legal. Tanto que você tinha na Constituição brasileira a eugenia. O Estado brasileiro deveria promover a eugenia. Na faculdade que eu fiz pós-graduação, que é a Faculdade de Medicina da USP, tem registros históricos sobre concursos eugênicos na cidade de São Paulo. E que você tinha um concurso da criança mais eugênica. Isso era oficial. A segregação era oficial. Era que nem o de qual, era pior, na verdade. Só que depois, a partir dos anos 30 e 40, se mudou de estratégia. O racismo brasileiro, que passou a ser o mito da democracia racial e tal. Mas nas primeiras décadas pós-abolição, foi legal sim. Foi legal, se utilizou do jurídico, do instrumento legal para garantir o racismo. Cara, eu só vou fazer uma nota de rodapé dentro daquilo que a Luana e o Everton falaram, porque eu acho que esse assunto, esse tema específico de comparação Brasil e Estados Unidos, ele é muito importante. A gente tem, dentro disso que o Everton falou, eu acho que existe um passo atrás, que foi em 1850 com a Lei de Terras. A Lei de Terras, ela falou mais ou menos o seguinte, que a partir daquele exato momento a gente só poderia adquirir propriedade mediante a compra e não mediante o trabalho. E aí você pensa, a pessoa escravizada juntou o dinheiro para comprar a alforria dela. E aí vai ter dinheiro para comprar a propriedade? Não. Né? Então você está impedindo as pessoas de conseguirem a sua propriedade. E aí é uma das coisas que a gente fala muito, que é uma coisa que eu bato muito sobre a direita brasileira, que fala, a gente precisa de liberdade e propriedade, né? São os dois direitos fundamentais reconhecidos pela direita. Você não tinha liberdade, você não tinha direito à propriedade. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Só que aí, não satisfeito, o Estado brasileiro, em 1890, chegou e fez um decreto para chamar os imigrantes para cá para o Brasil. Mas não foi assim, venha para o Brasil, aqui é tudo legal. Não. Eles chamaram os imigrantes pagando transporte e dando propriedade.
ele deu terras, ele deu um título provisório de propriedade. Quem quiser pode ir no Google, colocar decreto dos imigrantes, que vai aparecer lá. Né? Então você tinha acesso a título de propriedade que você pagava mediante trabalho. E aí vão falar, mas os imigrantes trabalharam muito e tal, não sei o que. Sim, existe um estudo recentíssimo da Universidade de Nova York, trazendo que os imigrantes europeus eles foram tão explorados quase tanto quanto as pessoas escravizadas. O problema era que você tinha um empecilho, tinha um obstáculo racial para o acesso a determinados postos de trabalho. Então, você primeiro tinha a questão da industrialização, que as pessoas iam para a industrialização e aí só ficavam na parte das terras, né, da parte rural, os negros. E aí depois, os filhos dos imigrantes começavam a estudar aquela coisa toda, viravam profissionais liberais, e aí sim os negros eram permitidos a entrar para a parte da industrialização. Então, assim, a gente sempre ficou com o resto. E isso é um estudo econômico, tá? Tem conta lá, tem um monte de coisa, assim. Não é o Irapuã que está falando que não sabe fazer conta. E aí existiu isso. Sobre a parte da eugeria, além, né, dessa parte do Estado, estudos antropológicos falavam que o destino do Brasil era eliminar a raça negra, né, que em 100 anos iria acabar a raça negra no Brasil. E esse era um projeto. Tanto é que, em 1890, a vinda de imigrantes não era de qualquer imigrante, era dos imigrantes europeus, né? Então, assim, isso é um fato. A gente não teve a lei Jim Crow, né? E o ministro Barroso, ele falou sobre isso muito bem no ano passado, quando ele julgou a questão da proporcionalidade das verbas eleitorais para candidaturas negras. Ele falou, cara, não precisou, porque você fazia uma coisa que era separar automaticamente, e isso persiste ainda nos dias atuais. É só a gente falar do teste do pescoço. O teste do pescoço ele é sensacional. Quanto mais você ascende socialmente, menos você vê negros naqueles espaços. Então, se você chegar, por exemplo, num restaurante chique, dá uma olhada para o lado. O teste do pescoço é isso, é olhar para o lado. E aí, conta nos dedos quantos negros tem. E vai para a periferia e vê quantos negros tem. Essa separação ainda existe. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Tirando dos dados, eu vou dar um exemplo pessoal. Que aí a Luana pode até complementar, que ela pode dizer melhor do que eu sobre essa sensação. Quando eu fui para Brasília, um dos primeiros fins de semana, eu falei, cara, eu queria ir no cinema. Aí falaram assim, pô, vai no Iguatemi, que fica no Lago Norte e tal. Cara, eu cheguei lá, eu me senti muito mal, porque eu não via ninguém perto do que eu era, do que eu sou. E, assim, as lojas era Armani, era Prada, não sei o quê. Então, assim, não tinha nem negro, nem vendendo, que dirá consumindo. E aí, assim, você tem uma barreira psicológica de acessar esses espaços. Aquele espaço ele é construído de forma a excluir a gente, né? Então, o que o ministro Barroso falou foi, a gente não precisou dessas leis, né? A gente simplesmente fazer de uma maneira natural essa separação. E aí tem aquilo que o Everton falou sobre as leis que criminalizavam a capoeiragem, a vadiagem. Se você não tem emprego, você não dá emprego, você impede a possibilidade de dar emprego, a pessoa desempregada era considerada vadia, né? Então, assim, isso é muito diferente do processo que aconteceu nos Estados Unidos. O processo dos Estados Unidos ele é diferente porque você tem ali uma série de questões que, enfim, acabam influenciando. Mas, por exemplo, você teve lá essas leis de Crow em que elas segregavam, colocando toda a comunidade negra num só ponto. Aqui a gente acabou ficando espalhado. E aí você teve que fundar
determinadas instituições negras, né? Então, você tem ali esse tipo de ponto que eu acho que é importante. Uma outra questão que eu acho que é interessante é que lá você tem toda uma questão, isso eu estou estudando um pouco mais agora, então não tem uma questão tão precisa, mas a questão da religião lá, ela foi super importante, porque tinha as igrejas batistas negras, e ali você não tinha uma repressão sobre essas igrejas batistas, o que é diferente daqui, porque aqui a gente teve que fazer o sincretismo religioso para colocar, por exemplo, o dia de 23 de abril é dia de São Jorge, mas para o Candomblé, no Rio de Janeiro, é Ogum, para a Bahia é Oxóssi. Então você teve que fazer esse tipo de malandragem a nossa cultura, né? Então, eu acho que existiram uma série de coisas. E aí, na década de 60, a gente teve o movimento pelos direitos civis, né? Que foi um grande marco, onde surgiram várias lideranças. E, a partir dali, você teve uma união maior, né? Uma coisa que eu acho que é um pouco diferente daqui, que existem vários movimentos negros, assim como existem lá nos Estados Unidos várias associações, mas tem muitos movimentos negros que são partidarizados. E aí, às vezes, acontece, né, o movimento negro que é mais do partido X não se linka com o partido Y, e isso gera um pouco esse problema. Mas, no geral, a gente tem, né, diferenças muito grandes, até da questão da miscigenação mesmo, que a gente fala. Aqui no Brasil, vou colocar uma carga genética, né, que a gente procura excluir, mas eu acho que é importante a gente também levar em consideração. A carga genética de uma pessoa branca aqui no Brasil, ela chega a quase 50% do traço racial negro, enquanto nos Estados Unidos é 1%, 2%. Né? Então, existem essas separações e existe essa diferença que é importante. Agora, eu acho que também é bacana a gente sempre tentar analisar os Estados Unidos, e aí eu vou defender, entre aspas, o Thiago Leifert, porque eu acho que ele trouxe, além de trazer essa coisa dos Estados Unidos, ele trouxe muito a ideia da ancestralidade, ele trouxe muito a ideia de que, você, tudo bem, você não é uma pessoa racista, você não quis denegrir, né? E aí eu estou trazendo denegrir porque tem mais uma palavra que tem um traço de racismo forte, né? Porque você tornar negro seria depreciar, né? E aí você não quis depreciar a pessoa por ela ser negra, mas você acabou fazendo isso, né? Dentro daquilo que a Luana falou, que o primeiro traço é o cabelo bombril, né? Cabelo de bombril e tal, aquela coisa toda. Então, é importante a gente trazer, é importante a gente importar questões dos Estados Unidos, mas é importante também a gente adaptar, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu tô falando pra caramba, desculpa, gente. Irapuã, é muito animador falar de história dos movimentos negros, cara. Eu fico enlouquecida também. Só, a minha internet falha um pouquinho, mas só falar duas coisas importantes também, só pra complementar. Enfim, comparar Estados Unidos e Brasil é complexo pela questão de quantidade, né? Porque assim, aqui a gente é mais da metade do povo, pelo menos, declarado 52%, nos Estados Unidos é 13%. Né? Então é muito diferente, né? Quando eu estava conversando em 2016, eu conversei com uma galera do Black Lives Matter, que veio de Chicago para São Paulo. E quando eu falei para eles que eu tinha um pai branco, eles ficaram, oi? Você tá doida? Aí eu falei, não, é minha família, não sei o quê. E eles não entenderam nada. Assim, aí quando a gente foi conversando, que assim, tinha uma miscigenação brasileira e a gente não era uma comunidade, eles não entenderam nada, de verdade. E assim, é muito diferente, é muito difícil de comparar. E outra coisa é que é isso, né? A coisa dos imigrantes que vieram para cá foi de fato para evitar a formação de uma classe média negra pós-abolição. Foi para isso. Foi para evitar uma classe trabalhadora negra com trabalho estável, industrializada, ou que tivesse propriedade de terra. Né? Tem uns documentos da Frente Negra Brasileira de 1920, que foi uma das primeiras formações de movimento negro brasileiro, que inclusive era conservadora, assim, falava Deus, pátria, raça e família. Enfim, era o que se tinha na época para sobreviver, né? E eles tinham dentro das pautas da Frente Negra Brasileira contra italianos pegarem trabalho dos pretos.
Porque era cota na época, porque era o que estava acontecendo, né? Muito louco. Né? Eu achei muito legal a fala de vocês, porque ajuda a compreender melhor o racismo estrutural, né? A gente já conversou aqui com o Henrique Trindade, né, Ruivo? Que foi um episódio muito legal. Que ele trabalha no Museu da Imigração. Do Museu da Imigração. E ele falou toda essa parte de trazer os imigrantes para tentar embranquecer e tal. E é muito isso que vocês falaram. E eu acho que para quem não é negro e não sofre racismo, eu acho que um dos caminhos de compreender é entender a história do Brasil e entender o racismo estrutural, né? Porque a gente tem que entender que o racismo existe, ele é cruel e a gente tem que combater. Tipo, não adianta eu, como branco, só falar, não, mas eu não sou racista, eu nunca ofendi ninguém e tal. Isso não basta, tá ligado? Eu sei dos meus privilégios e eu tenho que fazer parte dessa luta também. Eu tenho que ser antirracista, né? Então, compreender o racismo estrutural, pelo menos pra mim, foi o que me fez, assim, despertar, entendeu? Eu queria perguntar uma parada pra vocês, que é o seguinte: quando a gente normalmente tá conversando, especialmente com pessoas brancas, né, sobre racismo, e a gente expõe, por exemplo, questão de dados de violência contra negros, etc., a gente cai muito no discurso econômico. Vocês citaram isso, né? Não, mas não é que a polícia é racista, não é que a violência é contra os negros, é contra os pobres. E aí, coincidentemente, né, a maioria dos pobres são negros. Então, o problema não é o negro, o problema é o pobre. Como é que a gente faz essas pessoas entenderem que tem uma questão racial também, que não é só uma questão econômica? Mas primeiro, uma coisa que eu sempre fico muito irritada com esse argumento. O primeiro motivo é o seguinte: a preocupação com o pobre só vem quando se fala de racismo, né? Nunca vi essas pessoas preocupadas de fato com as pessoas pobres no país ou com as relações capitalistas de exploração, a não ser para contrapor ao debate do racismo, né? Impressionante, é só assim quando aparece, né? Então eu sou uma pessoa socialista, sou anticapitalista, eu fico super impressionada, né? A preocupação com a existência de uma classe trabalhadora necessariamente pobre só vem quando a gente fala que existe o racismo. Mas enfim, falando sobre esse assunto, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? A maneira como se faz a classe pobre brasileira está completamente relacionada e dependente das relações raciais. A gente não teve na formação histórica do povo brasileiro, na minha opinião, uma classe trabalhadora. Assim, a gente teve ali no começo, assim, que é pobre, né? Que é mais empobrecida, que é mais explorada. A gente teve ali, sei lá, no começo do século XX, um começo, né, de uma coisa trabalhista, mas historicamente sempre teve os patrões, né, as pessoas ricas e uma grande massa de escravizados e escravizadas. Assim, é isso que teve, essa é a formação do povo brasileiro. Então, você falar que a questão é de classe, não de raça, é você ignorar que aqui a própria criação da classe pobre veio a partir do racismo. Foi assim que surgiu, assim, a classe pobre. A classe trabalhadora brasileira, digamos que a parte de baixo da pirâmide, ela só existe porque existe o racismo. Porque você conseguiu desumanizar um grupo de pessoas baseado na cor. E você tem, na minha opinião, um dos motivos das relações de classe no Brasil serem tão exploradoras, dos pobres serem tão pobres, na minha opinião, de ter uma diferença tão grande entre o quem tem e quem não tem, na minha opinião, tem a ver com racismo. Com as pessoas que são os responsáveis pelo trabalho, os que estão na classe baixa, serem desumanizadas. Porque nunca foi visto como classe trabalhadora de fato. Para mim, sempre foi visto como um grupo a ser explorado, como um grupo sub-humano a você extrair trabalho. Então, para mim, vem daí, entendeu? Para mim, as coisas estão relacionadas, não dá para dizer que é só uma questão de classe, é óbvio que não, até porque a questão de classe está ligada ao racial, né? E sem contar que é isso, o que o Irapuã falou é muito correto. Ali você vê, quando você olha para o seu lado, cada dia mais que você está, enfim, num lugar mais embranquecido, que a sua cor de pele importa, e muito, muito. Eu sou vereadora de São Paulo, assim, fui eleita agora nessa legislatura, e, gente, assim, é óbvio que o que vai importar é a minha cor de pele, e não o meu lugar como vereadora, e não o lugar que eu ocupo como, enfim, um espaço de poder. O que importa é a minha cor de pele. A todo momento eu tenho que provar que eu sou uma pessoa que estou no lugar que eu estou. Assim, gente, eu tô há menos de 100 dias na Câmara Municipal de São Paulo. Eu já tive que seguir um grupo de vereadores, para ver porque eu vi que eles estavam aglomerados no corredor indo para uma sala, porque eu sabia que era uma reunião importante que não tinham me chamado. E dito e feito. Cheguei lá, era uma sala com o vice-prefeito fazendo discussão sobre o que ia ser votado no dia seguinte.
Se eu não tivesse seguido esse grupo de homens brancos, que eram vereadores, que eu percebi que era uma reunião importante, eu não ia pra reunião. E eu sou líder do PSOL. Então, eu não acho que isso é só porque o PSOL é oposição. Não, porque antigamente, enfim, no ano passado, o líder do PSOL era um homem branco. E que não passou por isso que eu tô passando. Então é óbvio que o que acontece é uma questão racial e a gente tem que a todo momento, mesmo estando num lugar de um pouco mais de privilégio, né, enfim, entre muitas aspas dessa palavra, é óbvio que a questão que mais coloca, que mais chama atenção é a nossa cor. É fogo! Luana, foda. E aí você ainda carrega o combo, né? Você é uma mina preta, ainda é o combo, né? Uma mina preta, então já... Cara, eu vou ser bem sucinto nessa minha parte da fala, porque é bem certeiro o que eu vou falar, né? Para que não reste dúvidas, para fique fixado na mente de quem está assistindo, quem vai assistir isso aqui. Que é o seguinte, né? Esse mito, como que eu posso colocar para você? De que se você ter dinheiro, você está numa classe social, você não vai sofrer racismo. Existe muito essa questão. Quando a gente está discutindo o racismo, a gente escuta muito isso, né? Mas não é uma questão racial, é uma questão econômica. Não é uma questão racial. É sempre assim, nunca é uma questão racial. Ela sempre vai ser uma situação econômica, ela sempre vai ser uma situação diferenciada, de bairro até. Não é racial. O cara te oprimiu porque você não estava em Alphaville. Você estava em Guaianazes. Mas se você tivesse Alphaville, ele não ia te oprimir desse jeito. Claro que ele ia, igual ou pior até. Não interessa para essa gente. E aí eu digo para vocês isso, que é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui que ninguém vai contestar. Temos aí o ex-menino Neymar, né? Que agora é o adulto Neymar. Neymas ganha milhões aí, né? Por hora. O cara, ele é bilionário já, eu acho, talvez. E ele jogando na época que ele jogava no Barcelona, houve um episódio, não um, mas vários, inclusive no PSG já também teve recentemente. Na época, né, no nosso ex-normal, né, nosso novo normal não, mas nosso antigo normal, onde poderíamos nos aglomerar nos estádios, a torcida inteira do Barcelona, do próprio Barcelona, do time dele, começou a imitar macaco no estádio. Aí eu pergunto pra você, o Neymar é rico? É. O Neymar mora na Europa? Mora. O Neymar é o atacante mais cobiçado hoje atualmente? Considerado por muitos, sim. O estádio deixou de imitar macaco e jogar casca de banana pra ele por conta disso? Não. Então, esse é o reflexo daquilo que a gente vive. Não existe isso, né? Não é? Nunca. Eu costumo dizer, e aí eu acho que é meio que uma unanimidade quando a gente fala isso, né? A Luana acabou de falar que a família dela é miscigenada, a minha também é bastante, mas a gente sabe que, cara, a raça ela vai vir sempre primeiro de classe social, de dinheiro, de tudo. Porque o Neymar foi chamado de macaco no estádio lotado pela torcida do próprio time. Então, daí a gente já começa a ver que a situação não é tão rasa quanto essa galera acha que é. Então, a gente deu exemplos, né, disso agora. E eu dei o exemplo lá da minha ida para Lapa, que eu já estava mais estruturado. Mas pergunta para uma pessoa negra, pergunta para o Everton, que está aqui, se quando ele está no carro dele, como é que é a sensação dele quando ele passa por uma blitz. Né? E a outra pergunta que eu queria deixar para quem está ouvindo é o seguinte: imagine dois meninos, um branco e um negro na quebrada, e aí tá passando o carro da polícia, você manda correr. Quando os dois correrem para perto do carro da polícia, passando pelo carro da polícia, quem vocês acham que a polícia vai parar? Só isso. É foda. O Everton falou do caso do Neymar no Barcelona. Aqui no Brasil a gente tem direto também, né? O que eu me lembro assim mais fácil foi o caso do Aranha,
goleiro, eu não lembro, ele jogava no Santos, Grêmio, né? Foi a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio, né? Então é um cara que, mano, tem grana, chegou numa posição que muita gente quer chegar no Brasil, quer ser jogador de futebol de um time grande, o cara jogava no Santos, e mesmo assim sofre ofensa racial, né, cara? E detalhe, né? Eu conheço o Aranha, ele faz parte de um grupo, né, que a gente interage bastante. Eu faço parte de uma... É como se fosse uma fraternidade, né? Que foi criada. E tem lá nessa fraternidade vários homens pretos, desde do Silvio até o seu Jorge, Yuri Marçal, tá todo mundo lá. E a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente se fala o tempo todo ali. Seu Jorge, sei quem, todo mundo. E aí o Aranha tá lá. E aí o Aranha esses dias, foi bom até ter dado o exemplo dele. Eu sou santista, na época desse fato até eu dei uma entrevista, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, eu tinha saído da Marinha, que eu fui fuzileiro naval, fui da tropa de elite da Marinha. E eu tinha contado, né, pro jornal Estadão o caso de racismo que eu sofri na Marinha para entrar, porque eu fiz concurso, né, e tudo mais. E aí quando eu fui fazer o teste de aptidão física foi sinistro, assim, a piscina, porque eu era o único negro, cara. Eu sou cheio de tatuagem ainda. Então você imagina como foi isso. Era um teste de piscina, eu era o único preto, todo mundo de sunguinha ali, o único preto. Cara, teve uma... só contando, peguei o gancho pra contar, né? E aí a gente vai falando as coisas, e aí nesse dia eu fui o único que, quando entrou na piscina, uma tenente levantou e ficou do lado da piscina falando: sai daí, você não vai conseguir, desiste. Eu ouvia ela falando isso enquanto eu fazia o teste de 50 metros de nado crawl. E aí eu contei essa história no Estadão e tal, porque foi bem nessa época do goleiro Aranha, né? E ele fala pra gente muito sobre como esse episódio, olha só, gente, esse episódio do Grêmio acabou com a carreira dele. Porque ele, ao invés de ser omisso, como todos os jogadores de futebol brasileiro são, de falar, de dar aquelas entrevistas de jogador, sabe? Fizemos gol, aí, valeu. Não, ele se posicionou. E aí o que era para ser algo deve ser bem recebido, as pessoas têm que aceitar bem, acontece o inverso. No Brasil, se você se posiciona, olha o João aí. Vocês entendem? O Aranha foi a mesma coisa, só que o Aranha, ele não perdeu um programa no Big Brother. O João não, o João tá bem, o João ganhou uma parte de seguidor, o João tá famoso. Sofreu. O Aranha, ele saiu do Santos, foi pra ponta. Meu, foi só ainda assim, ó. Foi. Do Santos ele foi parar em time de... Eu não sei nem onde ele tá hoje, jogando. Que não disputa. Eu não lembro agora qual é o time que ele tá, de cabeça aqui. Mas tá lá, entendeu? Um cara que tinha um potencial, ele era um goleiro muito bom. Um cara que tinha um potencial para jogar em vários outros grandes clubes, fora o Santos. Eu sou santista, meu Santão. Jogou bem pra caramba no meu Santão. Mas aí você vê, foi bom vocês terem falado desse caso, porque ele tava desabafando esses dias no grupo do WhatsApp. A gente conversa muito sobre várias, briga, discute, todo mundo lá. E acaba ali, né? A nossa fraternidade, a gente troca ideia, porque o Irapuã e a Luana não me deixam mentir. As pessoas, elas acham que as pessoas pretas têm que ser iguais, que elas têm que pensar igual, que elas têm que pensar em bloco. Mas não, cara, nós somos indivíduos. O que nos une é o nosso elo de sangue, é a nossa ancestralidade, que é oriunda da diáspora. Mas nós somos pessoas diferentes. Você já viu alguém falar para um branco assim, falar assim, você tem que pensar igual outro branco? Vocês dois que estão na mesa aí, alguém já falou para você, você pensa diferente dele? Não, se você falar a sua opinião aí na mesa diferente da do seu parceiro, firmeza. Agora, se eu der uma opinião muito diferente do Irapuã aqui, por exemplo, todo mundo já vai ficar, nossa, mas eles são pretos e não pensam igual. Então, isso acontece muito também. Vocês entendem? As pessoas enxergam as pessoas pretas como blocos, mas nós não somos blocos, nós somos indivíduos individualizados, cada um com suas peculiaridades. O João é o João, o Aranha é o Aranha, eu sou eu, a Luana é a Luana, o Irapuã é o Irapuã. Nós seguimos no mesmo caminho. Agora, se o pensamento da outra pessoa preta cruzar o meu caminho e atrapalhar nossas pautas, é vapo. Igual eu fiz com o Fernando Holliday. Não tem ideia. É vapo. Tem que decepar e é isso, entendeu? Só que não é a questão de você discutir com uma pessoa preta. Eu tô tretando com um preto, os pretos estão se matando. Não é isso. Eu tô tretando com ele porque a ideologia dele tá atrapalhando o meu povo de crescer.
É isso que as pessoas não entendem, porque eles gostam de colocar, né? Foi igual esse governo atual ele faz. Ele coloca um Hélio Negão, ele coloca um Sérgio Camargo. E aí, se a gente discordar dos caras, qual que é a tática deles? Ah lá, tem um preto lá vencendo, o cara é ministro de não sei o que lá, o cara é chefe da secretaria da casa do cacete, lá não sei da onde. E aí eles estão lá furiosos, ó. Eles estão furiosos lá, eles não estão... Mas não é isso, gente. Nós somos pessoas individualizadas. É bom que isso fique nítido, até para quem tá vendo isso aqui, porque se em algum momento a gente divergir, a gente não vai estar divergindo do caminho que a gente quer chegar. A gente vai estar divergindo das formas como chegar até lá. Mas o caminho, nosso destino, ele é sempre o mesmo, que é o bem-estar da população preta e pobre desse país. Como a gente vai chegar lá? Cada um aqui de nós três tem uma ideia. Eu tô certo? Tô certo. Eu tô errado? Também tô errado. Eu posso estar errado também. Não existe 1 mais 2 aqui. 1 mais 1 igual a 2. Isso aqui não é matemática, velho. Quando você discute ciências humanas, você discute democracia racial, você discute pautas raciais, você discute ciências sociais como um todo, parte humanas, você muitas vezes vai ver que 2 mais 2 é igual a 12. Então é muito louco isso. Galera, essa foi a parte 1 desse papo sobre o racismo. O papo foi muito bom, foi muito longo, então a gente resolveu fazer em 2 partes para não cansar vocês. Então aí em breve sai a parte 2, fique de olho aí. Aproveita.